Agora que a gente já estudou o conceito de história, sua fundamentação científica, é importante que a gente compreenda o processo histórico. Vamos nessa! Sejam muito bem-vindos ao canal do F5 Humanas. Eu sou Hilton Rosas e juntos, você e eu, construiremos a sua aprovação. Pois bem, galera, hoje nós falaremos de como se trata a questão do processo histórico. Se nós temos a ideia de que história se dá de forma gradual e lenta, ou seja, esse movimento se dá de forma paulatina, a gente pode entender que a história ela não é construída somente pelos fatos. Portanto, é interessante que a gente não se prenda somente aos fatos. É interessante que a gente veja também a questão da conjuntura onde este fato ocorreu e a estrutura que deu alicerce para as conjunturas até a ocorrência do fato. Portanto, é interessante que nós entendemos o processo histórico em três etapas: a estrutura, a conjuntura e o fato. A estrutura seria a base, a ordem vigente do qual irá construir a conjuntura, ou seja, os contextos que poderão levar à ocorrência do fato. Então imaginemos que o processo histórico, dentro dessas três etapas, funciona como se fosse uma peça teatral. Nós temos na estrutura o palco, sem palco não há cenário. A conjuntura, que seria o conjunto de elementos que irão dar contexto ao fato histórico, seria o cenário. Sem palco, sem cenário, não há cena. E o fato seria a cena. Se você tem uma mudança de palco, você terá novos contextos e novas cenas, novos fatos que irão ocorrer. Lembrando que para que haja a derrubada de uma estrutura, no caso de um palco, outro será levantado para que se elaborem novos contextos. Agora, uma estrutura só se ergue devido à queda de outra, que irão criar uma nova conjuntura que irá criar novos fatos. Portanto, é nesse princípio que a gente tem dentro de história a sua análise como análise construtiva. É analisar que o processo de construção dos fatos através do entendimento não somente do fato, mas o fato sendo a causa final, elaborado dentro de um conjunto que irão dar contextos à conjuntura, e essa conjuntura só ocorrerá em cima de estrutura. Vejamos um exemplo bastante simples. A mulher do século XXI, ela é empoderada, porém ainda sofre diferenças de gênero devido ao patriarcado instituído em nossos valores sociais. Pois bem, vamos destrinchar esse trecho. O fato é que a mulher está empoderada, ela alcançou alicerces. A conjuntura é que mesmo a mulher alcançando esses alicerces, o machismo ainda vigora de várias formas. Então vejamos, nas relações de trabalho, por exemplo, é estatístico que o salário da mulher, ela sempre sofre a receber 30% menos do que o dos homens. E a questão da estrutura é que o patriarcado que vai criar esses valores favorece a construção de conjunturas que irão elaborar a permanência do machismo, do qual levará a mulher, apesar de estar empoderada, a sofrer diferenças de gênero. Desses três parâmetros, por exemplo, na questão da dinâmica humana em relação à mulher, mas isso pode ser levado a negros, pobres, nordestinos, sul-americanos e qualquer outro contexto histórico, outro fato histórico que sempre terá dentro de uma estrutura a sua ordem vigente, E quando há mudança dessa ordem vigente, também há resquícios da estrutura anterior. Então a história, nesse princípio, vai dando a ideia de construção paulatina. Beijos, abraços, fui!